Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Já vou aqui ser rápido. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 10 ao 12. Diz a palavra do Senhor: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Esse versículo, ele é claro em dizer que a salvação só é em Jesus. Só há salvação por meio de Jesus. Em nenhum outro há salvação senão por Jesus. Só que creio que a grande maioria que aqui se encontra sabe disso. Não é novidade que a salvação é só por Jesus. Mas a pergunta que fica é: por que só Jesus? E esse é o propósito da ministração que eu quero trazer hoje. Por que só Jesus? Para nós entendermos por que só Jesus, nós temos que voltar para o começo. E quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, nós vemos Deus criando o ser humano e dando a ele um propósito ao ser ele criado. Gênesis capítulo 1, no versículo 26, diz a palavra de Deus: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem aqui nesse versículo, mostrando dois propósitos: fazê-lo à sua imagem. Diz os especialistas, na língua hebraica, diz que a palavra aqui, imagem, fazer a imagem, uma das melhores traduções poderia ser fazer o homem uma duplicata da categoria de Deus. Para os irmãos entenderem o que isso significa, o que é ser uma duplicata de Deus, quando Moisés ele esteve 40 dias e 40 noites no monte, o que foi que Deus mostrou para Moisés? Não foi o tabernáculo? Olha Hebreus capítulo 10, na verdade capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Capítulo 9 não, desculpa. Capítulo 8 de Hebreus, no versículo 5. Olha o que a Bíblia diz de Moisés em relação a essa duplicata: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme um modelo que no monte se te mostrou. Moisés, ele viu um modelo real do tabernáculo.
E Deus fala para Moisés: Moisés, você vai fazer a mesma coisa que você está vendo. Você vai fazer como se fosse uma duplicata daquilo que você está vendo. Quando Moisés ele faz aquela duplicata do tabernáculo, aquela duplicata iria representar o tabernáculo verdadeiro. Não era substituição do tabernáculo, mas era uma representação do verdadeiro tabernáculo. E a representação, quando Deus dá o aval, dizendo: aqui nesta representação que vocês construíram, que eu dei ordem, vocês construíram, vai estar a minha presença. E estar ali a presença de Deus era algo tão glorioso que se alguém olhasse para aquele tabernáculo, para aquela arca da aliança, uma pessoa morria. Então um sacerdote só poderia entrar no tabernáculo, onde ficava a arca da aliança, uma vez por ano, e se entrasse em pecado ele morria. Isso porque era só uma representação, uma duplicata do verdadeiro tabernáculo. E aí quando nós lemos agora sim Hebreus capítulo 9, versículo 23, olha o que a palavra de Deus diz, falando de Jesus em relação ao verdadeiro tabernáculo. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, as figuras, está falando do que Moisés viu, as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mão, figura do verdadeiro. O tabernáculo que foi feito por mãos foi o tabernáculo de Moisés. O escritor aos Hebreus está dizendo: Jesus, quando entrou, ele não entrou num tabernáculo que era duplicata do verdadeiro. Aí ele vai dizer: porém no mesmo céu, não na duplicata, no verdadeiro, no real, né? Para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Veja que aqui o autor está dizendo que aquela duplicata era a figura do verdadeiro. Agora eu pergunto: a duplicata que Moisés criou, que Moisés fez, que Deus ordenou, faça um modelo, esse modelo era um modelo verdadeiro ou falso? Era verdadeiro ou falso aquele modelo que Deus deu ordem para Moisés fazer? Era verdadeiro, mas não era na sua essência. Era uma duplicata do tabernáculo, mas não era o tabernáculo na sua essência. Quando nós entendemos isso, nós entendemos agora o que significa quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí nós conseguimos entender o que significa sermos uma duplicata da própria categoria de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou criar um modelo do que eu sou. Esse modelo não é a essência do que eu sou, mas o fato da minha presença estar neste modelo, ele representa completamente quem eu sou na terra. E não é possível ter uma representação de quem eu sou aqui na terra se ele não tem os mesmos poderes que eu tenho. E o meu poder é de domínio, portanto eu vou dar a este homem domínio sobre toda a criação. Nós fomos criados uma categoria da pessoa de Deus, uma duplicata, mas não na sua essência. Agora tem um que é da própria categoria de Deus e não é uma duplicata representativa, pelo contrário, é a própria essência. Hebreus capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 1, fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, no caso Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora olha o que fala de Jesus: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa.
Jesus, ele é a imagem de Deus de uma forma diferente que nós somos. Nós somos uma duplicata da categoria de Deus, tendo representação delegada por Deus. Mas Jesus não. Jesus, ele é a expressa imagem da pessoa divina. Isso é, ele é Deus na sua essência. Aleluia. Jesus é Deus na sua essência. Mas, da mesma forma como a duplicata do tabernáculo recebia o nome de tabernáculo, não era assim que se chamava o tabernáculo de Moisés? As duplicatas da pessoa divina recebem um título que nós não aplicamos, mas é o título que não fere a unicidade de Deus, quando nós entendemos esse princípio bíblico de representatividade, mas recebe o título de Deus. Quer ver um exemplo? João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 33. Jesus fez uma declaração que os judeus ficaram fora de si. E aí Jesus, ele vai se defender por causa da declaração que ele fez. E aí Jesus, ele vai se defender com uma passagem bíblica que é de Salmos 82. Mas olha só como Jesus se defende. João capítulo 10, versículo 33. Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vocês são o quê? Quem está falando aqui? Jesus está citando o quê? As Escrituras. E a Escritura é o quê? Palavra de Deus. E aí Jesus, ele vai dizer, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque eu disse sou filho de Deus. Jesus, ele está dizendo que teve pessoas que receberam o título de Deus, e foi a palavra de Deus. Isso não pode ser anulado, você goste ou não goste. Isso se encaixe na sua teologia ou não se encaixe na tua teologia. Você tenha preconceito com esse termo ou não tenha preconceito com esse termo, mas Jesus está dizendo, Deus falou e está falado. Aleluia. Só que quando nós compreendemos essa ideia de representatividade, aí nós entendemos, por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus, vou até usar uma outra frase, quando a Bíblia diz que Jesus, ele é rei dos reis, isso significa que não existe outros reis, mas que Jesus, ele é o rei acima de todos os outros, que também são reis, mas inferiores. Verdade. Quando a Bíblia diz que então Deus é Deus dos deuses, quem é esse, se não existe outros? Então a Bíblia atesta isso. Só que vamos dar continuidade, porque assim, um princípio nós compreendemos: Deus criou o homem à sua imagem, uma duplicata da categoria divina. Então o homem, ele recebia, por conta da sua criação, esse título para domínio. E quando Deus cria o homem, Deus cria no homem o Espírito. Eu não vou ler a passagem para ganhar tempo, mas Isaías 42, versículo 5 vai confirmar isso, que Deus é que coloca o Espírito no homem quando o homem, ele é criado. Outra passagem é Zacarias 12, 7, que confirma que Deus forma o Espírito dentro do homem. Portanto, o homem, quando ainda não existe, ele não tem o Espírito, mas quando ele passa a existir, o Espírito se desenvolve no homem, e é Deus que faz isso. Então o Espírito do homem tem começo, apesar de não ter fim, mas o Espírito do homem não é eterno no sentido de que sempre ele tenha existido. E Deus, quando ele cria o homem, dá legalidade para o homem de dominar. Só que o que acontece com o homem com essa legalidade? A mulher, ela é enganada e Adão dá o ouvido para a mulher. Ambos pecam.
E o que acontece quando Adão e Eva pecam? Ele tinha uma legalidade concedida por Deus de dominar o quê? O mundo. Deus deu essa legalidade para o homem. Quando ele peca, o que acontece com essa legalidade? Vamos ver Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, no versículo 6. Diz assim: e disse o diabo, no caso aqui o diabo está falando para Jesus, na tentação, né? Dar-te-ei a ti todo este poder. Satanás está mostrando para Jesus todos os reinos do mundo, todo o mundo criado, né? Ele está falando: eu te darei todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. O diabo está dizendo: tudo isso eu posso te dar, porque a mim foi entregue. Quem foi que entregou a Satanás? Foi Deus? Não foi Deus, foi o próprio homem. Quando o homem escolheu ouvir a Satanás, o diabo, e não ouvir a Deus, lá no Éden, de não comer o fruto que não era permitido comer, ali ele transferiu a sua legalidade. O que era o homem na criação, quando Deus criou e deu a ele o domínio? Uma duplicata da própria pessoa divina. Portanto, ele era Deus representado aqui na terra, tinha legalidade para representar Deus aqui na terra. Quando ele transfere essa legalidade para Satanás, olha o que Satanás se torna. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, falando de Satanás, do diabo. Olha o que ele se torna, o que ele sempre quis ser. O diabo se tornou o que ele sempre quis ser por culpa do homem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, falando de Satanás, diz assim: nos quais o Deus deste século. O que este Deus desse século, que é o diabo, faz? Cega os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo recebeu a legalidade do homem, e ele, por conta disso, se transformou o Deus deste mundo. Ele pegou o poder que pertencia ao homem. Pegou o poder que pertencia ao homem. E agora o homem, ele está com uma dívida. Ele pecou. E quando o homem peca, e ele está com essa dívida, existe agora um pagamento para quitar essa dívida. Vamos ver qual que é o pagamento para o homem quitar essa dívida com Deus e resgatar a posição que ele tinha originalmente. Está lá em Romanos capítulo 6, no versículo 23. Olha o que é necessário para o homem resgatar a posição que ele tinha. Ele pecou, ele quer voltar à sua posição original. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é o que? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é, o homem agora, ele teria que morrer para quitar a sua dívida. Outra passagem que confirma isso vai estar em Hebreus 9, 22. Eu não vou ler para não tomar muito tempo. Bom, se o salário para quitar a dívida é a morte, qual é o preço do resgate? Valor. Porque salário, existe valores variados. Uma pessoa que recebe, duas pessoas que recebem um salário, uma recebe R$1.000, outra recebe R$100.000, apesar das duas estarem recebendo um salário, existe valor diferente. Se o salário é a morte, qual que é o preço dessa morte?
Está lá em Salmos 49, preço dessa morte. Salmos 49, no versículo 6, vai dizer o preço. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Portanto, não é questão de valor monetário. Pode ter todo o ouro do mundo, pode ter todo o dinheiro que for, isso não vai servir para resgatar a sua alma. E aí ele vai dizer, o autor: por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção, isso é, de se decompor, a morte, porque vê que os sábios morrem, que perece igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Se os irmãos pecar, se os irmãos agredir, vou dar aqui um exemplo. Se os irmãos agredir uma pessoa que ela mora na rua, não tem uma casa, levarem perante o juiz, ele pode até te julgar, mas apesar de ser um ser humano, se uma pessoa agredir o filho do próprio juiz que fará o julgamento, qual é a gravidade da pena? A agressão pode ser a mesma, mas o que vai diferenciar na pena? Não é a agressão em si, mas quem você agrediu. Uma pessoa que ela comete um assassinato de um desconhecido é uma coisa. Uma pessoa que ela mata a própria mãe ou o próprio pai, a penalidade não muda? Por causa da aproximação. Quando Jesus disse agora eu não me lembro se foi para Pilatos ou foi para Herodes, mas ele falou assim: olha, quem me entregou, maior pecado tem. Por que Jesus disse, falando de Judas, que Judas tinha um pecado maior do que aquele com quem ele estava perante? Eu acho que era Pilatos, porque Judas conviveu com Jesus 3 anos e meio. Isso mostra, se com o homem a penalidade ela altera a dívida para quitar por causa da pessoa com quem você agrediu, o que é necessário para quitar uma dívida de um pecado cometido a um Deus que é eterno? Você acha que a sua morte ela vai quitar? O salário do pecado é a morte, mas você acha que a sua morte vai quitar? Não quita, porque o pecado foi a um Deus eterno. Por isso que é necessário que a morte seja eterna. Não há outra saída. E é por isso que quando nós lemos Apocalipse, e esse é um texto que não estava na programação, mas quando nós lemos Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22 não, é capítulo 20, não, 19, capítulo 19, versículo 20. Olha os irmãos para entender o que é morte eterna. Diz a palavra do Senhor. Isso aqui é um pouco depois que Jesus vem em glória. Fala assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. No ardente lago de fogo e enxofre. No capítulo 20 vai dizer que Satanás é preso por 1000 anos. No capítulo 20, no versículo 10,
Um pouco antes vai dizer que Satanás vai ser solto, depois dos 1000 anos que ele foi preso. Depois que ele é solto, depois de 1000 anos, ele cria uma última rebelião e ele vai ser condenado. Só que olha o que diz quando Satanás vai ser condenado. Lá no versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Olha só, o falso profeta e o anticristo foram lançados no lago de fogo quando Jesus veio em glória. Passou 1000 anos, Satanás foi preso. Depois dos 1000 anos, Satanás é lançado no mesmo lugar onde está a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Passou 1000 anos, a besta e o anticristo, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, estavam no mesmo lugar, depois de 1000 anos, num lugar que a Bíblia chama de lago de fogo, e fala que eles vão ficar lá para todo sempre. Se 1000 anos é pouco, você acha pouco? Imagine todo sempre, porque o pecado foi feito não a um homem. Hoje, um homem vive, no máximo aí, para quem tem uma boa saúde, 100 anos. Então, se fizer vida por vida, a penalidade de quem tira uma vida seria ficar preso por 100 anos. Mas e um pecado contra Deus? Quando você terminaria essa dívida para pagar? E aí, olha o que diz Apocalipse 21, no versículo 8. Mas quanto aos tímidos aqui, as pessoas que a Bíblia usa que tem medo ou que não tomam a decisão por Cristo. Ele não é tímido, aquela pessoa que não gosta de falar, não é esse tímido aqui não. É a pessoa que ela tem medo ou ela não tem coragem de decidir por Cristo ou não. Então é esse aqui. Quanto aos tímidos, não fazer uma escolha já é uma escolha, né? E aí fala, e quanto aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A primeira morte é a morte física, quando nós pecamos, e se nós pecarmos, não nos arrependermos, não termos resgate por meio de Cristo, nós vamos morrer, só que vamos ressuscitar para sermos julgados pelas nossas obras e seremos condenados novamente. Aí seria a segunda morte. Da mesma forma como é a vida, quem crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz, já tem a vida eterna. Ela vai morrer fisicamente, vai morrer, mas ela vai ressuscitar e ela terá uma segunda vida, mas eterna. E aqui está dizendo que aqueles que seguiram o diabo vão para o mesmo destino dele. É a Bíblia, não sou eu que estou falando. E se a dívida ela é eterna, é necessário para pagar essa dívida que alguém seja eterno, porque existe uma lei, que é a lei da substituição, e Deus criou essa lei da substituição para servir de resgate para o ser humano. O homem, Deus já sabendo que o homem não conseguiria expiar o seu próprio pecado, deu uma ordem para que apresentasse diante dele um cordeiro. Este cordeiro era uma figura que era apresentado, está lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 4, o autor vai dizer, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados, mas Deus apresentou na lei a opção dos touros, bodes, cordeiros, para que se uma pessoa pecasse, ela ia diante do sacerdote, levava aquele cordeiro que tinha que ser pelo menos de 1 ano, não poderia ter mancha, tinha que ser perfeito, apresentava diante do sacerdote. O que o sacerdote faria? Colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, colocava a mão sobre a cabeça da pessoa que pecou. Ele mataria aquele cordeiro. Ao matar aquele cordeiro, a pessoa que pecou deveria ter a consciência de que quem deveria morrer era ele, mas houve um substituto que morreu no lugar dele, e era aquele cordeiro. Só que Deus, quando colocou isso, era para apontar um futuro, que haveria alguém que realmente morreria para servir de substituição. Por isso que o autor vai dizer, não era o sangue desses cordeiros que tirava o pecado,
Não era? Era o que ele representava. E ele representava Cristo. Só que o que aconteceu? As pessoas começaram a abusar dos meios e não compreenderam o porquê que existiam aqueles meios. O que a pessoa fazia? O homem, como quer sempre ser esperto, eu vou pecar. Por quê? Para resolver o meu pecado, é só eu pegar um cordeiro e ir diante do sacerdote. O cordeiro vai morrer e eu estou livre, estou quitado com Deus. E começou isso a acontecer. As pessoas começaram a fazer a prática, né, de levar um cordeiro ao sacerdote, mas sem o propósito original, sem considerar o verdadeiro sentido. E aí é por isso que o autor de Isaías vai dizer: por acaso eu pedi animais? Todos os animais não são meus? Eu quero sacrifício? Não foi eu que criei todas as animarias? Estou eu preocupado com sangue de cordeiros? Não quero eu a obediência? Por que o autor diz isso? Porque as pessoas estavam agindo desta forma. Pecava considerando já o perdão que receberia por meio do cordeiro. Eu digo uma coisa: isso não mudou nos dias de hoje. Não mudou nos dias de hoje. E os dias de hoje a coisa é mais séria. A gente diz: a coisa está boa porque é o tempo da graça. Não é assim que a gente muitas vezes fala? Se fosse no tempo da lei, era morto. Antes fosse morto. Antes, porque no tempo da lei era uma representação. Mas nos dias de hoje não é mais a representação. É o verdadeiro Cordeiro de Deus. E olha o que diz Hebreus capítulo 10, no versículo 10. Da seriedade. Vou até pegar um versículo anterior, que é o 26, que também é um versículo muito sério, né? Diz assim, ó: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários. E aí entra o versículo que eu marquei aqui, ó: quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pelas palavras de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Em outras palavras, o autor está dizendo: era ruim o Antigo Testamento, vários cordeirinhos morrendo, vários animais morrendo, era ruim. Mas desconsiderar a morte do verdadeiro Cordeiro de Deus, nós muitas vezes não temos nem noção do que isso significa. E eu não vou ler mais as passagens, mas eu gostaria de resumir 4 critérios para a substituição. Porque se o Cordeiro era uma substituição, existia algum critério? Alguém pode ser um substituto? Por que só Jesus? Primeiro, era necessário que o Cordeiro fosse sem mancha, né? Então quer dizer que a pessoa, para ela merecer esse perdão divino, ele não poderia ter pecado, não poderia jamais ter cometido pecado. Existe uma passagem que até mostra que é possível ter existido pessoas que não pecaram, mas eu não vou ler essa passagem. E outra coisa era morrer sem pecado. Não é só não ter pecado, mas era morrer sem pecado. Terceiro, a pessoa teria que ter, só entre esses 2 critérios, vai filtrando. Um bebê peca? Um bebê peca? Não peca. Então o bebê, ele passa no primeiro critério, de não ter pecado. Se ele morrer não tendo consciência de para pecar, ele passou no primeiro critério. Mas ele não tem poder de fazer substituição, porque tem outros critérios para servir de substituição. Outro, morrer sem pecado, também um bebê ele pode cumprir. Ter um espírito eterno.
Lembra que eu falei no começo da mensagem que o homem ele foi criado, e quando ele é criado, o espírito é formado no homem. A partir daquele momento, o espírito do homem não pode morrer. Ele vai viver para sempre, ainda que no lugar que é chamado lugar de condenação. Mas o espírito em si não morre. Mas o espírito do homem ele não é eterno, porque o momento ele foi criado, apesar de nunca deixar de existir. Mas um dos critérios para um pecado contra um Deus eterno é que tem que ter um espírito eterno. E só teve uma pessoa dentro dessas categorias que teria um espírito eterno. Hebreus capítulo 9, eu falei que não ia ler, mas é necessário ler essa passagem. Hebreus capítulo 9, no versículo 11, diz assim, falando de Jesus: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha, espargidas sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Só Jesus poderia cumprir esse critério, porque só Jesus pré-existiu antes de se tornar homem. Ele já existia antes. E outro critério: ser Deus. Era um outro critério. E só nisso exclui qualquer outro. Por que era necessário ser Deus? Porque só Deus ele é eterno. Por que era necessário ser Deus? Porque a divindade, a natureza divina, fazia mediação. Ele teria que ter uma natureza divina e uma natureza humana, porque a natureza humana tem contato com o ser humano, a natureza divina tem contato com a pessoa divina do Pai. Por isso que Jesus é o único que, se não for por ele, não chega ao Pai, porque para chegar ao Pai tem que ter a natureza divina. Tem que ter a natureza divina. Outro motivo, porque esse que tiver a natureza divina teria que ser intercessor. E para ser intercessor, ele tem que ouvir orações. Agora eu pergunto: para uma pessoa ouvir uma oração de milhares de pessoas, e orações que estão feitas só até em pensamento, uma pessoa que ela morreu, que ela até viveu exemplarmente, pode fazer mediação entre Deus e os homens? Ela pode ouvir os seus pensamentos? Um santo pode ouvir os seus pensamentos? Não pode. Ele pode ouvir todas as orações ao mesmo tempo, sem confundir nenhuma voz, e dar devida atenção a você como indivíduo? Só sendo Deus, porque aí teria o critério de onisciência. Ele seria onisciente. Por isso que só Jesus, quando nós lemos João capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí no versículo 14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, não há nenhum outro que possa trazer a salvação. É só Jesus. Amém, irmãos? Agradeço aqui a oportunidade. Glória a Deus.